2, versículo 1 a 7. Peço a você, meu irmão, a você, minha irmã, se coloque em pé junto comigo, em reverência à leitura que faremos, Lucas 2, 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da família e da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Querido Deus, pedimos a Ti que o Senhor abençoe a Tua palavra, que ela possa falar novamente ao nosso coração. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Obrigado. Esse texto ele foi escrito por Lucas. Lucas, um médico, discípulo de Jesus e companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Esse texto que está diante de nós, ele traz algumas informações relevantes sobre o nascimento do Messias, o nascimento do menino Jesus. E eu gostaria de repartir com os irmãos e amigos nessa noite algumas informações relevantes que me chamaram a atenção. E a primeira informação que me chama a atenção nesse texto é esse decreto aí de César Augusto. César Augusto foi o primeiro imperador romano. Sua dinastia durou nada menos que 40 anos. Morreu aos 75 anos. Nessa ocasião, Jesus era um adolescente, na morte do imperador César Augusto. Ou seja, Jesus viveu nos dias do imperador César Augusto. E esse imperador, ele efetuou o que se chamava de Breviarium Imperii, que seria o seguinte, uma estatística do império, redigido e decretado pela própria mão do imperador. E esse documento, esse decreto, deveria constar toda a riqueza do império. Exemplos: soldados, embarcações, armamento, reinos, províncias, tributos e especialmente o valor arrecadado dos impostos. Desse modo, a primeira informação que Lucas reparte com os seus leitores tem a ver com essa exigência romana, com esse decreto de recenseamento, um decreto para compor uma estatística sobre a riqueza do Império Romano. Uma segunda informação que me chama a atenção nesse texto de Lucas é a submissão do rei Herodes, essa subserviência do rei em relação ao imperador romano. Rei de Israel nos dias de Jesus era Herodes o Grande. Herodes foi um rei cliente. Herodes foi, na dinastia de César Augusto, um rei cliente. Isso me chama muito a atenção, porque o Herodes o Grande, ele morreu no quarto ano da era cristã. Nessa ocasião, Jesus e João Batista eram recém-nascidos, na ocasião da morte de Herodes. Relatos do historiador judeu Flávio José descreve Herodes como um louco assassino, um camarada tão louco e assassino que matou a própria família, assassinou a esposa e seus 2 filhos. Herodes o Grande. Herodes se tornou rei de Israel por causa do Senado romano. Ele nem era judeu. Herodes. Todas essas informações são coletadas desse historiador Flávio José, que trabalhava para o Império Romano. Mas o que me chama a atenção nesse relato de Lucas é que esse rei, ele submeteu os seus próprios súditos
ao Império Romano. Um camarada tão macho, mas tão macho, que matava criancinha, que matava bebezinhos, e se prostrava aos decretos do ambicioso César Augusto. Mas tudo bem, irmãos, mas que seja registrado que esse tal de Herodes era pau mandado, ele era rei cliente. O que o imperador mandava, ele saía correndo e ele fazia. Uma terceira informação que me chama a atenção nesse texto tem a ver com a postura de José, o marido de Maria, o pai de criação de Jesus, o carpinteiro de Nazaré. José, irmãos, o pai adotivo de Jesus, o pai de criação, ele era da casa de Davi. Pois bem, ele pertencia à tribo de Judá. Talvez você já ouviu falar na expressão leão da tribo de Judá. Então, é um título que se refere a Jesus. E o pai de criação de Jesus era dessa tribo, a tribo de Judá. Por isso, ele saiu de Nazaré e foi para Belém, para fazer o recenseamento lá, porque ele era de lá. Eu noto nesse texto que José ele era um bom civil, um bom cidadão. Juntamente com sua esposa, irmãos, ele fez uma viagem, no mínimo arriscada, para fazer o tal do recenseamento, que o tal de César Augusto decretou que o rei Herodes se prostra. Ele vai juntamente com sua esposa. Irmãos, ele poderia arrumar as mais diversas justificativas para não fazê-lo, mas ele fez. Ele fez o recenseamento. Irmãos, a postura de José me chama a atenção. Assim como algumas características de César Augusto, assim como me chama a atenção algumas características do rei Herodes, esta postura exemplar de José me chama a atenção, porque hoje, irmãos, é muito difícil aqui, termos pais exemplares, no que diz respeito às exigências do Estado, da nação. José, ele obedece às leis, mesmo aquelas que aparentemente são absurdas, José, irmãos, ele é muito diferente de Herodes. Herodes é um mercenário. Herodes, José não. José, ele era. Para de passar esse papelzinho, vai. É muito interessante olhar para a postura de José. A quarta informação que me chama a atenção nesse texto é a postura de Maria. É o exemplo de Maria. Maria também se destaca nesse texto. De um lado, eu tenho dois exemplos ruins: César Augusto e Herodes. Eu tenho do outro lado dois exemplos bons: Maria e José. Irmãos, parem para pensar, por favor. Maria estava grávida, próximo de dar à luz, talvez no 7º mês, eu não sei, 8º mês, eu não sei, mas essa viagem que ela estava fazendo, cumprindo seus deveres civis, submetendo a seu esposo, irmãos, a viagem que Maria e José eles fizeram foi uma viagem longa, perigosa, considerando o seu contexto. Veja as circunstâncias, a distância não nos limitou, mas eles fizeram. Você sabe qual é a distância de Nazaré até Belém? Você tem alguma ideia? Deixa eu mostrar a você. Nazaré está lá em cima. Aqui, ó. Nazaré até Belém, irmãos, são 150 quilômetros a distância. Talvez você diga, pastor, é perto, mas tu tem carro, tu desfruta, né, de acesso a ônibus rodoviário, então é perto, mas faça essa viagem com mulher grávida, com uma jumenta. Monta tua mulher grávida, coloca ela numa jumenta e faz uma viagem.
querem fazer essa viagem. Irmãos, é uma viagem que levou-se dias, talvez semanas, porque não meses, para completar o dia da sua gestação. Ela saiu de Nazaré grávida. Quando chegou em Belém, deu à luz. Imagina você fazer uma viagem dessa com 7 meses de gravidez. Pare para pensar, montado numa jumenta. Talvez agora você entenda o exemplo que é José e Maria. São dois personagens fantásticos. Mas eu tenho aqui nesse texto aqui de Lucas um quinto personagem. Uma quinta informação que me chama a atenção. Sabe qual foi? A indelicadeza do dono da hospedaria. Fala a verdade, irmãos. O que se espera de um dono, de um gerente de uma hospedaria? Fala sério. O que se espera? No mínimo, gentileza. No mínimo, hospitalidade. Irmãos, meu pai, ele gerenciou um hotel em Sorocaba por quase 5 anos. Quase 5 anos. E ele dizia que, no mínimo, espera-se, no mínimo, cortesia e hospitalidade. Ele era dono da hospedaria. Deveria, no mínimo, ter consideração com um casal que viajou a 150 quilômetros. Sem levar em consideração o fato que estamos falando de uma mulher grávida. Ela chegou de noite, irmãos. Eles chegaram de noite em Belém. E não somente isso, ela estava prestes a dar a luz. Irmãos, eu fico tão chateado com pessoas sem a mínima consideração pelo sofrimento alheio, pessoas insensíveis. Isso me deixa tão chateado. Cada um com o seu problema, não é assim que as pessoas dizem? Pessoas com o mínimo de cuidado com o seu próximo, tratando o próximo como um bicho, pior que bicho. E olha que hoje o que nós mais temos são defensores de bicho, não é verdade? Nada contra, tá? Tem gente que gosta mais de bicho do que de gente. Tem pessoas que cuidam até de bandido. Nada contra também, tá? Mas é complicado. É complicado. Ainda bem que das mais diversas hospedarias que José visitou, à procura de um abrigo, apenas um conseguiu achar um lugar para eles, para que eles passassem a noite. Apenas um, de muitas que José procurou. Apenas um. E sabe onde colocaram eles? Por isso que ainda chamam indelicadeza. Sabe aonde colocaram Maria e José e o menino Jesus que haveria de nascer? Depois de ter observado comigo essas 5 informações trazidas por Lucas, o médico, o decreto de César Augusto, o consentimento de Herodes, a postura de José, o exemplo de Maria, a indelicadeza do dono da hospedaria, deixe-me dizer o título que eu escolhi para a meditação dessa noite. Vamos deixar o recém-nascido na manjedoura? Você teria coragem de deixar o menino Jesus numa manjedoura? Você sabe o que é uma manjedoura? É um abrigo de bicho, irmãos. Abrigo de bicho. Você colocaria o Rei da Glória, o Criador do Universo, numa casa de bicho? Leia novamente comigo o texto projetado. Estando eles ali, aconteceu completar-se os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, sabe quem é que vai faltar na festa de Natal? O aniversariante do dia. É exatamente isso que tem acontecido há mais de 2000 anos. Vamos celebrar o Natal, mas o aniversariante do dia não veio, porque você não trouxe, você não o convidou. Irmãos, é exatamente isso que está acontecendo nos lares e nas festas afora. É exatamente.
Jesus não tinha onde repousar. Jesus não tinha onde repousar. Irmãos, Jesus não tem tido espaço nos lares, nas casas, nas festas fartas, festas, digo, exuberantes. Não tem espaço nos shows pirotécnicos, como está acontecendo lá no centro agora, espalhados pelo país afora. Pessoas vazias, vazias de sentido, vazias de propósito, vazias de identidade, de eternidade, vazias de Deus, porque se esqueceram do principal. Nos mais diversos shopping centers, o que nós vemos são árvores enfeitadas. Pode ver, se você vai viajar para esses dias, talvez para uma grande cidade, dá uma olhadinha. Papais Noéis, presentes, e o menino Jesus quase que passa desapercebido, se não fosse maiores presépios, que é uma ironia do shopping center. Uma réplica. O máximo que se pode fazer é uma réplica de gesso. Achei interessante o presépio aqui na cidade. Vocês viram onde eles colocaram o presépio? No centro da praça Papai Noel. E atrás, bem atrás, ao lado da biblioteca, tem lá um presépio malemar feito. É o máximo que eles podem dar para Jesus. E muitos estão seguindo exatamente esse caminho. Um símbolo minguado, uma manjedoura simples, em toda a volta com pompa e luxo, luzes, como se o bom velhinho fosse fato e o menino Jesus fosse lenda. Irmãos, eu posso imaginar José implorando nas mais diversas hospedagens à procura de um lugar para passar a noite. Irmãos, eles não encontraram lugar para passar a noite. Talvez José ali, contando-lhes a situação de Maria, de sua necessidade de um lugar para que ela pudesse simplesmente dar à luz, mas não havia lugar para eles. Milhões de pessoas estão fazendo a mesma coisa todo santo dia. Não tem lugar para eles. Embora muitos comemoram o Natal com entusiasmo, aguardam, até participam de natais, mas eles têm mantido o menino Jesus fora de suas vidas. E você pergunta para mim, e daí, pastor? E daí pergunto eu, e você? Como tem sido a sua história de vida? Sabe aonde você tem colocado Jesus? Você tem duas opções: ou como o centro que vai regir a tua vida, ou você vai ter colocado ele do lado de fora da sua vida. Será que há lugar para ele neste final de ano? Ou sua agenda já está completa? Você tem parado para pensar nisso, irmãos? Será que há lugar para ele na tua vida? Vem cá, qual o melhor momento para nós dedicarmos nossa vida novamente a ele? Eu creio que é o Natal. É uma das datas, assim como a Páscoa. É uma segunda data. O momento de olhar para a minha vida e perguntar: será que eu não estou sendo indelicado, assim como aqueles donos, aqueles gerentes de hospedarias? Qual a melhor época para você receber ele como seu Salvador? Se não agora. Que melhor época para você reconciliar com ele, com sua igreja? Dizer a ele: o Senhor tem o centro da minha vida. Eu não vou deixar o Senhor para fora. Que melhor data para nós não o convidarmos
para que Ele mude a nossa vida. Sabe aquela postura de indiferença? Aquela postura de ódio? Aquela postura de impiedade? Por que não fazer diferente?